Essa é a essência de Touro. Uma alma que constrói seu mundo sobre a rocha da confiança, acreditando que certas estruturas são eternas. A grande ilusão de quem o fere é confundir sua calma com passividade, seu silêncio com esquecimento. Mal sabem eles que, sob a superfície serena, a pressão tectônica de uma verdade violada está se acumulando, preparando-se não para uma explosão, mas para uma reorganização lenta, implacável e definitiva de toda a paisagem ao seu redor. Você já se perguntou o que acontece quando a montanha, depois de milênios de silêncio, decide se mover? O que acontece quando a força que representa a paciência, a estabilidade e a própria matéria da existência é abalada em seu núcleo mais profundo? Falamos de uma energia que não se apressa, que observa as estações passarem com a sabedoria da terra, acreditando na solidez dos pactos e na sacralidade da palavra dada. Nós todos caminhamos pela vida, tecendo fios invisíveis de confiança, criando portos seguros em outras almas onde podemos ancorar nossa verdade. Para a energia taurina, esse porto não é uma opção, é uma necessidade existencial. O mundo de Touro é um jardim murado, onde cada flor de afeto, cada árvore de lealdade, foi plantada com dedicação e regada com a constância do tempo. Ele oferece a chave desse jardim a poucos, e quando o faz, entrega junto à escritura de sua própria paz. A quebra de confiança, para ele, não é uma tempestade que passa, é o ato de envenenarem o solo sagrado, de cortarem as raízes que o nutriam de segurança. É a profanação de um templo interior, e essa dor não é volátil como o fogo, nem se dissipa como o ar. Ela se petrifica, se torna um fóssil dentro de sua alma, uma memória celular que clama não por vingança, mas por justiça. Imagine dedicar sua vida a construir a mais sólida das catedrais, com fundações que alcançam o coração da terra. Cada dia, você assenta um novo tijolo de lealdade, uma nova viga de segurança. Você acredita na estrutura, na sua capacidade de resistir ao tempo e às intempéries. E então, a pessoa em quem você mais confiava não apenas abala essa estrutura, mas entrega os explosivos para que ela seja demolida por dentro. Para Touro, o trauma é exatamente isso: a demolição de seu mundo. Ele se vê em meio às ruínas do que considerava inabalável. E o silêncio que se segue não é de derrota. É o silêncio pesado do arquiteto que analisa cada pedra caída, cada pilar quebrado. Não para lamentar, mas para entender a falha e garantir que, ao reconstruir, a verdade sobre quem causou a queda seja entalhada em cada novo alicerce. Este canal é um farol para as almas que navegam por essas águas profundas, para aqueles que já sentiram o chão desaparecer sob seus pés. Se a ressonância dessas palavras já começou a vibrar dentro do seu ser, se você reconhece o eco dessa verdade ancestral em sua própria jornada, então saiba que sua chegada aqui não foi um acidente. Este é um chamado para o despertar de sua própria força interior, a força que reconstrói a partir das ruínas. Se essa verdade já começou a vibrar dentro de você, se inscreva agora. Esse canal é seu templo, e sua presença aqui nunca foi um acaso. Cada inscrição é um tijolo a mais na reconstrução de nossa fortaleza espiritual coletiva. Um ato de reconhecimento do poder que reside na resiliência e na verdade que não pode ser soterrada para sempre. Portanto, prepare-se. O que vou revelar agora não é sobre a raiva passageira de um signo ferido, mas sobre a justiça imanente do elemento terra. Vamos mergulhar na psique da força mais paciente e implacável do zodíaco, para entender por que, para Touro, o perdão só pode vir depois da verdade. E a verdade, para ele, não é uma palavra dita ao vento, mas um fato concreto, exposto à luz do sol, para que todos possam ver. Deixa eu te contar o que acontece quando a paciência de Touro chega ao fim. Não é o fim da história, mas o início de um processo de restauração cósmica, onde cada peça é lentamente movida de volta ao seu devido lugar, e a justiça se torna tão visível e inegável quanto a própria terra que pisamos. O campo de batalha onde a alma taurina trava sua guerra mais silenciosa não é externo. É um território interior, um santuário devastado onde duas forças primordiais se enfrentam. De um lado, reside Vênus, sua regente planetária, a personificação da harmonia, da beleza e do desejo inato de paz. Vênus suplica pela restauração da calma,
sussurra sobre o peso de carregar um fardo tão amargo e tenta a alma a encontrar um caminho de volta para a beleza e para o prazer de viver sem o veneno da mágoa. Ela representa a parte de Touro que anseia por estabilidade, que preferiria esquecer a dor para poder voltar a cultivar seu jardim em paz, para sentir o sol no rosto sem a sombra da traição pairando sobre si. Essa força venusiana não é fraca. Ela é a guardiã da alegria de viver, mas ela está profundamente ferida. Do outro lado, ergue-se a força intransigente de seu elemento, a terra, imemorial, paciente e com uma memória que registra cada semente plantada, cada pegada deixada em seu solo. A terra argumenta com uma lógica fria e inabalável. Não se pode construir nada de novo sobre um terreno envenenado. A beleza que Vênus anseia seria apenas uma fina camada de grama fresca sobre um abismo de mentiras, pronta para ceder ao primeiro passo. A terra exige que o veneno seja exposto, que a ferida seja aberta e purificada pela luz da verdade. Não importa o quão doloroso ou demorado seja o processo. Este é o conflito oculto, a busca pela paz de Vênus contra a busca pela verdade da Terra. É a harmonia contra a integridade. E para um signo fixo como Touro, a integridade da fundação é tudo. A sabotagem mais sutil que Touro enfrenta vem de um mundo que não compreende a profundidade de sua ferida. As vozes ao redor, e por vezes uma pequena parte de si mesmo, ecoam o mantra da superficialidade. Supere isso. A vida continua. Perdoar é divino. Cada uma dessas frases é como uma pá de terra jogada sobre a verdade que ele precisa desenterrar. Para a alma taurina, seguir em frente, sem que a justiça seja restaurada, é uma violência contra si mesmo. É aceitar que o valor que ele investiu era nulo, que sua lealdade era descartável. É concordar com a narrativa do agressor. Esse conselho bem-intencionado, mas oco, apenas reforça a muralha de silêncio que Touro constrói, pois ele entende que está sozinho em sua missão de restaurar uma ordem cósmica que os outros não conseguem ver ou sentir com a mesma intensidade. Emocionalmente, esse conflito se manifesta como um peso físico. É uma densidade que se instala no corpo, uma lentidão que não vem da preguiça, mas da magnitude da energia que está sendo processada internamente. O taurino ferido se move pelo mundo, cumpre suas rotinas, mas uma parte de sua consciência está congelada no tempo, no exato momento em que a estrutura ruiu. Ele se torna um arqueólogo de sua própria dor, revisitando cada palavra, cada gesto, cada promessa quebrada, não por masoquismo, mas em busca da prova irrefutável, da evidência concreta que validará sua percepção. Ele precisa provar a si mesmo que a desordem que sente não é uma loucura sua, mas o resultado direto de uma quebra de contrato sagrado, uma violação real e palpável do seu mundo. Essa energia densa e silenciosa, essa certeza de que uma lei universal foi violada e que o universo parece ter se esquecido de cobrar a dívida, é um fardo profundo e muitas vezes solitário. É a sensação de ser o único guardião de uma verdade que foi enterrada viva, mas que continua pulsando sob o chão. É o chamado silencioso por uma justiça que não busca punir, mas reequilibrar a balança. Você já sentiu isso em algum momento da sua jornada? Essa necessidade de que a verdade seja mais do que sentida, que ela seja vista e reconhecida? Escreva nos comentários. Eu já vivi essa energia. Suas palavras têm poder. Elas firmam a presença do que você já enfrentou e nos conectam neste templo de resiliência. Portanto, o conflito que se desenrola na alma de Touro não é uma mera batalha de emoções. É uma crise de valores fundamentais. A questão não é se ele pode perdoar, mas se o perdão pode existir em um universo onde a verdade foi desvalorizada. Para ele, a paz só é possível quando a realidade é honrada, e em seu silêncio, ele não está se rendendo à dor. Ele está acumulando força. Ele está observando, esperando, como a própria terra espera pela estação certa. Ele sabe que a verdade, assim como uma semente, pode ser enterrada, mas jamais impedida de germinar. A sua aparente inação é, na verdade, a mais estratégica e paciente preparação para o ato final de restauração. A jornada arquetípica de Touro começa no instante em que o véu da harmonia é rasgado. Para esta entidade espiritual, que personifica a estabilidade do mundo material, a traição não é apenas uma ofensa,
É uma falha na própria realidade. O primeiro momento não é de raiva, mas de uma profunda e sísmica confusão. É como se a lei da gravidade fosse subitamente suspensa. O taurino olha para o que era sólido, para o pacto que era a sua rocha, e o vê se desfazendo em pó. Este é o portal da dor, uma entrada para uma dimensão onde nada é mais confiável, onde o chão que ele tanto amava se torna um abismo. O seu silêncio inicial é o eco desse choque. O tempo que a alma leva para processar que a paisagem mais familiar de sua vida foi irrevogavelmente alterada, e que ele agora está sozinho, em meio a uma geografia desconhecida. Diferente de outros signos, a dor em Touro não evapora em lágrimas, nem explode em fúria. Ela desce para as raízes mais profundas do seu ser, se instalando no corpo, na matéria. É uma dor somática, uma sensação de envenenamento lento, que torna o solo de sua alma infértil. A energia vital, antes generosamente usada para nutrir, construir e celebrar a vida, é agora inteiramente recolhida para uma única e urgente tarefa: a contenção de danos. Ele se retrai do mundo, construindo seus muros não por medo do que está fora, mas para poder fazer um inventário honesto do que foi destruído por dentro. Ele precisa tocar as ruínas, sentir a frieza das pedras da decepção, para compreender a verdadeira dimensão do sacrilégio que foi cometido contra o seu templo. Dentro de sua fortaleza de silêncio, Touro começa um trabalho meticuloso, a construção de um palácio de memórias. Como a terra que guarda o registro de tudo que já viveu em sua superfície, o taurino cataloga sensorialmente cada detalhe da injustiça, cada promessa quebrada, cada olhar falso, cada palavra usada para manipular a verdade é arquivada, não com a energia do ódio, mas com a precisão de um curador de museu. Este não é um ato de masoquismo, é um ato de preservação da verdade. Ele se torna o guardião de uma história que o outro tentou apagar. E ao caminhar por esses corredores sombrios de sua mente, ele não está se afogando no passado, mas sim solidificando-o, transformando a dor etérea em evidência irrefutável e concreta. É neste ponto que a sombra de Touro, geralmente adormecida sob camadas de paciência e autoindulgência, começa a despertar. Esta não é a sombra caótica da destruição, mas a sombra da posse e da inflexibilidade. Se a luz de Touro constrói e nutre, sua sombra se apega e não solta. A sombra taurina reivindica a posse da narrativa. Ela sussurra com uma calma aterradora: a sua traição não lhe pertence mais. A dor que você causou agora é minha propriedade, e eu, como único dono desta verdade, decidirei como e quando ela será revelada ao mundo. O ser que era um porto seguro se transforma em um cofre impenetrável, e a verdade sobre a traição se torna o seu tesouro mais sombrio, guardado sob a mais paciente e vigilante das chaves. Entramos então na fase da resistência, o longo inverno da alma taurina. Ele rumina a dor, mastigando e digerindo cada aspecto da traição, num processo lento e repetitivo que o mundo exterior confunde com teimosia ou incapacidade de seguir em frente. Acusam-no de não esquecer, sem entender que, para ele, esquecer seria o mesmo que concordar com a mentira. Por dentro, no entanto, um poderoso trabalho alquímico está em andamento. Ele está transmutando a vulnerabilidade da ferida no peso da convicção. A dor está sendo convertida em gravidade, em uma força que o ancora ainda mais profundamente em si mesmo. Seu silêncio não é vazio, é o som profundo e constante de uma nova fundação sendo assentada sobre a rocha da verdade redescoberta. É então que Vênus, sua guia celestial, lhe oferece um espelho, mas neste reflexo não há a imagem de uma vítima sofredora. Vênus, como a deusa do valor intrínseco, mostra a ele a magnitude da riqueza que foi desrespeitada, sua lealdade inabalável, sua paciência infinita, sua capacidade de criar beleza e segurança. A ferida central da desvalorização se torna o ponto de virada. Ele percebe que a justiça que busca não é mais sobre punir o outro, mas sobre honrar a si mesmo. É sobre restaurar o valor de sua própria essência no universo. A questão deixa de ser o que me tiraram e se torna quem eu sou. E a resposta é alguém de valor inestimável. A justiça se torna, então, um ato sagrado de autorreconhecimento, e o chão treme. A virada não é um evento explosivo,
mas um deslocamento tectônico interno. Uma percepção clara emerge da névoa da dor. Seu silêncio, antes uma ferramenta de processamento, tornou-se cúmplice da mentira. Manter a verdade trancada em seu cofre interior é permitir que uma versão falsa da realidade continue a existir no mundo. E como um filho da Terra, um guardião da ordem natural, ele entende que seu dever espiritual é intervir. A energia que por tanto tempo foi contida e direcionada para dentro começa a se acumular, a se preparar para um movimento externo. Não será uma inundação, mas a força concentrada de um rio que retoma seu curso, pronto para esculpir um novo cânion na paisagem da realidade. Este é o momento em que o touro abaixa a cabeça, não em sinal de derrota, mas em preparação para avançar. É a calma que antecede a avalanche, a quietude antes da demonstração de força. Se você é de touro, ou tem essa energia poderosa vibrando em seu mapa astral, você conhece essa virada de chave. É o instante em que a paciência se converte em um propósito inabalável. Se você sentir que esse signo fala diretamente com sua alma, que essa força reside em você, escreva ele nos comentários agora. Touro, ative sua presença espiritual aqui e ancore a força da Terra neste exato momento, reconhecendo o poder que se acumula no silêncio. A partir daqui, o estrategista desperta. Touro não age com o fogo do impulso. Ele age com o peso da matéria. Começa a fase prática de reunir as provas. Não as emocionais, mas as factuais. E-mails, mensagens, testemunhos, registros. Tudo que o mundo tangível não pode negar. Ele entende que não vencerá esta guerra com gritos ou acusações, mas com a verdade documentada, apresentada de forma fria e objetiva. Sua justiça não será uma questão de opinião, mas um fato exposto à luz. Cada evidência é mais uma pedra que ele coloca na balança cósmica, e ele não irá parar até que o peso da verdade seja tão esmagador que a estrutura da mentira inevitavelmente se quebre sob ele. Esta é a fúria sagrada da própria Terra, erguendo-se para defender sua integridade. É uma força que não se move com a velocidade de um incêndio, mas com a inevitabilidade de uma geleira, que remodela a paisagem de forma lenta, mas permanente. Essa revelação sobre o poder da justiça silenciosa é um conhecimento ancestral que reside em todos nós. Se essa verdade está ecoando dentro de você, deixe um like para que essa energia se espalhe. Seu gesto acende outra vela nesse templo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o espelho que reflete a luz da transformação na jornada de outra alma. A decisão de agir abre um portal. Touro o atravessa, deixando para trás o reino interior da dor e entrando no mundo exterior da manifestação. A energia fixa, que antes o acorrentava à memória da ferida, agora o acorrenta ao seu propósito, a restauração da ordem. Ele não é mais uma vítima reagindo ao trauma. Ele é um avatar da justiça kármica, um agente consciente do reequilíbrio universal. O tempo, que para os outros é um inimigo, para ele se torna o maior aliado. Ele aprendeu a ser o discípulo mais devoto da paciência e sabe que a verdade, assim como as grandes árvores, precisa de tempo para crescer e mostrar sua força. Quando ele finalmente quebra o silêncio, sua voz carrega o peso de uma montanha. Não é alta, mas é densa. Não está carregada com a tempestade de emoções que sentiu, mas com a calma e a clareza dos fatos. Touro não acusa, ele expõe. Ele não entra em debates. Ele apresenta a realidade. Sua comunicação é despojada de qualquer adorno. É a verdade em sua forma mais crua, mais concreta, e, portanto, mais inegável. A força de sua posição não vem do volume de sua voz, mas da solidez inabalável de sua convicção. Uma convicção que foi forjada nas ruínas de sua confiança e agora está cimentada com a certeza absoluta do que é real. O ato de expor a verdade é, para ele, o primeiro passo da reconstrução. Ele não está apenas demolindo a reputação do mentiroso, ele está limpando o terreno para poder construir algo novo.
uma estrutura baseada na realidade. A exposição da mentira não é o objetivo final, é a terraplanagem necessária, a remoção do solo contaminado para que a vida possa florescer novamente. Para Touro, a justiça não está completa quando o culpado é apontado. Ela só se completa quando a ordem é visivelmente restabelecida, quando ele pode ver e tocar uma nova estrutura de verdade, erguida forte e sólida no lugar onde antes reinava a desordem da falsidade. Neste ponto da jornada, ocorre a grande inversão de poder. Aquele que causou o trauma, que se deleitou no poder do caos e da desestabilização, agora se vê diante de uma força da natureza que não pode controlar, a ordem. Touro, o ser que foi desestabilizado, torna-se a própria âncora da realidade, o ponto fixo no caos. Ele retoma seu poder não através da luta, mas ao se transformar no objeto imóvel contra o qual a força da mentira se estilhaça. Ele se torna a prova viva de que, embora a confiança humana possa ser quebrada, a verdade como princípio cósmico é indestrutível e sempre prevalece. Esta jornada de dentro para fora não foi, portanto, uma escolha, mas uma necessidade espiritual. Ignorar a fratura, permitir que a mentira continuasse a existir, seria o mesmo que deixar uma fenda aberta na estrutura do universo, uma desordem que sua alma não poderia suportar. A ação de Touro transcende o pessoal. Ela se torna um ato de serviço cósmico. Ele age como um agente da própria Terra, nos lembrando de uma lei imutável. Tudo o que é construído sobre a areia movediça da mentira eventualmente retornará ao pó. Mas aquilo que é construído sobre a rocha da verdade, por mais lenta que seja sua edificação, está destinado a perdurar pela eternidade. E então, o clímax chega, não como uma tempestade de raiva, mas como a calma assustadora no olho de um furacão. O longo inverno da alma taurina termina. A primavera da verdade começa a despontar. Este é o momento em que a paciência, acumulada como uma pressão geológica, finalmente se converte em ação, uma ação precisa, cirúrgica e final. O véu da ilusão é puxado de volta, não com violência, mas com uma firmeza que não permite resistência. A luz se acende sobre o palco que antes estava na penumbra, e a verdade é depositada no centro, não como uma acusação, mas como um fato da natureza, uma pedra, uma montanha, algo que não pode ser movido, contornado ou negado. O silêncio finalmente termina. A verdade fala com uma voz que não precisa gritar. E a mentira, exposta e nua, se cala para sempre. Aquele que teceu a teia de mentiras é agora forçado a se encarar no espelho mais impiedoso que existe. O espelho da realidade que Touro pacientemente poliu. Não há distorções, não há ângulos favoráveis, apenas o reflexo cru do que foi feito. Este é o rompimento simbólico do padrão de engano. As mentiras, que pareciam ser uma fortaleza, revelam-se como frágeis vitrais, e sob o peso da verdade, elas se estilhaçam. O som é agudo e definitivo. É o barulho de uma realidade falsa se quebrando. Para a alma taurina, a catarse não está em ver o outro sofrer, mas em testemunhar a libertação da verdade. A verdade era sua refém, e agora ele a vê finalmente livre, respirando o ar puro da realidade. Essa é a sua vitória, a liberdade da verdade. Com a mentira desfeita, a ordem cósmica começa a se restaurar. A justiça, para o elemento terra, é simplesmente o retorno de cada coisa ao seu devido lugar. A energia que havia sido drenada pela desonestidade reflui para sua fonte original. O valor que foi negado é reafirmado, não por palavras, mas pelo próprio colapso da farsa. É como a paisagem após um terremoto, quando o chão para de tremer e as novas linhas da terra se assentam, mais estáveis do que antes. A paz que Touro finalmente alcança não é a paz frágil do esquecimento, mas a paz profunda e ressonante da ordem restabelecida. É a serenidade de saber que o seu chão é, mais uma vez, sólido, confiável e construído sobre a rocha inabalável do que é real. Você está vendo agora? A jornada que parecia uma longa e teimosa espera era, na verdade, um ato sagrado de construção. O tempo não estava sendo perdido. Estava sendo usado para forjar a arma mais poderosa de todas. A certeza. A lentidão de Touro não era fraqueza. Era a estratégia da própria natureza, que não tem pressa, porque sabe de sua inevitabilidade. O silêncio não era esquecimento. Era o som da verdade acumulando massa,
ganhando peso, até se tornar tão inegável quanto a força da gravidade. A revelação é que a maior força não está na explosão, mas na capacidade de se manter firme, de se tornar a própria personificação da realidade que não pode ser corrompida. Essa é a sabedoria oculta de Touro. Esta força não pertence apenas a um signo. Ela é um arquétipo que reside no fundo de toda a alma que já foi injustiçada e escolheu a integridade em vez da vingança. É a capacidade de se tornar a rocha em meio à tempestade, de absorver a pressão em silêncio, sabendo que sua solidez é, em si, a resposta final. É o poder de transformar a dor em uma fundação impenetrável. Se você sentiu que essa verdade tocou algo muito profundo em sua alma, que despertou a fortaleza que existe adormecida em você, escreva agora nos comentários. Como um selo energético. Eu sou a rocha que nenhuma sombra atravessa. Declare isso ao universo. Sinta o poder dessa afirmação ancorando em seu corpo e em sua vida. O clímax não deixa para trás um campo de batalha destruído, mas um terreno limpo. A estrutura da mentira foi removida como um entulho tóxico, e o solo, antes envenenado, foi purificado pela luz da verdade. Agora, e somente agora, Touro pode voltar a construir, mas ele não reconstrói o mesmo templo vulnerável de antes. Com a sabedoria adquirida na dor, ele ergue uma fortaleza. Suas paredes são mais grossas, suas fundações mais profundas. A quebra de confiança não o destruiu, ela o iniciou. Ele foi forçado a se tornar uma versão mais real, mais indestrutível de si mesmo. A cicatriz da ferida se torna o selo de seu maior poder, a sabedoria da resiliência e a certeza de que nada construído sobre a verdade pode ser verdadeiramente demolido. Lembre-se, então, da grande lição que a jornada de Touro nos revela. A justiça, em sua forma mais pura, não é sobre vingança, mas sobre a restauração da ordem sagrada do universo. É a prova de que a verdade não é uma opinião, mas uma lei física, tão real quanto a gravidade. Podem tentar cobri-la, podem tentar construir mentiras sobre ela, mas a natureza da verdade, assim como a da semente, é germinar através do concreto e alcançar a luz. A jornada silenciosa e implacável do taurino nos ensina que o poder supremo não reside na velocidade da nossa reação, mas na profundidade inabalável de nossa convicção. Ao se recusar a esquecer, Touro não se torna um prisioneiro do passado. Ele se torna um mestre do tempo e da matéria, provando que a integridade é, e sempre será, a estrutura mais resiliente de toda a existência. Agora, eu o convido a selar esta jornada em sua própria alma. Leve essa força da Terra com você, para além desta tela. Hoje à noite, antes de dormir, ou em um momento de silêncio que você possa criar, feche os seus olhos, respire fundo e visualize raízes luminosas crescendo a partir da base de sua coluna, descendo e mergulhando profundamente no coração do nosso planeta. Sinta a força, a estabilidade e a memória ancestral da Terra subindo por essas raízes, preenchendo cada célula do seu corpo com uma calma poderosa. Ancore-se nesta verdade. Você é tão duradouro e resiliente quanto o chão que pisa. Nenhuma instabilidade externa pode verdadeiramente abalar um ser que está profundamente enraizado em sua própria verdade interior. Faça disso sua prática. A memória da Terra nunca falha, e a da sua alma também não. Ela guarda o registro de cada injustiça, mas também de cada superação. Ela sabe do que você é feito. Portanto, volte a este templo sempre que o mundo tentar te convencer de que você é frágil, sempre que precisar se lembrar da fortaleza que habita em seu silêncio. Honre a jornada que o trouxe até aqui e o poder que ela forjou dentro de você. E antes de seguir seu caminho, sele sua presença e sua transformação neste espaço sagrado. Escreva nos comentários como uma última declaração de poder, um testemunho para si mesmo e para o universo. Eu reconheço a força que carrego. Deixe que estas palavras ecoem e firmem a sua nova fundação. A jornada do despertar não termina aqui. Ela se aprofunda a cada nova revelação. Cada vídeo neste canal é um novo portal, uma nova chave para desvendar os mistérios que vivem dentro de você. Se você sentiu o chamado desta mensagem, se sua alma reconheceu este espaço como um refúgio e um lugar de fortalecimento, e você ainda não ancorou sua presença aqui, faça-o agora. Se você ainda não faz parte deste templo de luz,
Inscreva-se. Os portais espirituais nunca se abrem por acaso. Sua presença aqui hoje foi um encontro marcado pela sua própria alma, que estava pronta para se lembrar do poder inabalável que ela sempre possuiu.